Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Richard Green, com dicas de uso do SAP Business One. Continuando a minha série de soluções complementares ao SAP, eu estou trazendo aqui o Hub de Soluções da LockOne, onde eles têm uma plataforma e um hub de produtos de soluções complementares ao SAP. E neste vídeo eu vou estar falando de gestão avançada de contratos. Então, você tem vontade de conhecer mais sobre essas ferramentas? Acesse o site aí, LockOne, aqui em Hub de Produtos, Hub LockOne. Você tem várias funcionalidades extras e complementares ao SAP Business One, quando o principal objetivo é tirar controles paralelos, né? Então, você tem, por exemplo, gestão de contratos em outro software, ou não controla em nenhum sistema. O objetivo é você internalizar isso dentro do SAP Business One. Então, eu vou estar falando desta ferramenta aqui de gestão de contratos. Dentro do site aqui já tem alguns vídeos demonstrativos, que é bem interessante. Você pode estar conhecendo mais a ferramenta. E, além disso, você pode solicitar aí uma demonstração, entrar em contato com eles. E, é claro, se você comentar aí que viu esse vídeo no meu canal do YouTube, Richard Green, eles vão, com certeza, conceder um desconto bem interessante aí para vocês devido à nossa parceria. Vamos lá, então. Hoje o assunto é gestão de contratos avançados do LockOne. O que eu quero comentar antes de começar aqui é porque é uma ferramenta muito interessante. O SAP Business One para gestão de contratos de serviço, ele é muito limitado, né? Então, se a gente abrir aqui a parte do SAP mesmo, a gente vai ter o módulo de serviço aqui, que tem o chamado de serviço, e aqui você não consegue amarrar muitas opções, né? Você tem poucas variações de usabilidade. Você tem um contrato de serviço, que o contrato de serviço ele não permite você abrir no detalhe as regras de faturamento, as regras de excedência, né, do contrato. Você tem aí uma série de limitações. O SAP não tem a parte de medição de contratos. Então, tudo isso o LockOne desenvolveu para complementar o SAP. E é isso que eu quero demonstrar aqui neste momento, algumas funcionalidades de forma breve, para que você conheça aí o potencial da ferramenta, certo? Vamos tentar trazer um exemplo aqui, pessoal, baseado em alguns tópicos. Então, quais tópicos que eu vou falar hoje? Então, gestão de contratos de venda, gestão avançada de contratos, né? Então, aqui, seguindo um fluxo, vamos começar aí no quesito cotação de venda e pedido de venda, mostrando as regras de cobrança da gestão avançada de contratos. Aqui uma questão bem interessante do histórico de produtos, de entregas e devoluções de produtos, baseado em um contrato de serviço. Vou mostrar o próprio contrato de serviço do LockOne, os chamados de serviço, que são ações dentro do contrato, né? Que aí você pode usar em diversas funcionalidades, funções, processos. Então, eu quero um chamado de serviço para consertar uma máquina. Eu quero um chamado de serviço para prestar um serviço de garantia. Eu quero um chamado de serviço para locação de equipamentos. Enfim, você pode usar aí os contratos e chamados de serviço para diversos processos, né? Medição do contrato. Então, o LockOne vem forte aí com essa parte de medições, facilitadores na medição, textos pré-definidos. Esse daqui eu achei muito interessante da ferramenta, que conforme você tem um contrato assinado ali, cláusulas e as medições do contrato, o sistema ele usa uma espécie de tags ali que você consegue fazer com que o próprio sistema preencha as informações dos textos pré-definidos.
principalmente em um faturamento. Estou faturando da data tal até a data tal, referente a um odômetro X, a tantos dias trabalhados, horas trabalhadas. Então, ele faz isso tudo de forma automática, facilitando aí o teu faturamento. Que, inclusive, vou mostrar o painel de faturamento e histórico dos itens. Essa é a nossa pauta aqui deste vídeo, tá, pessoal? Sem mais delongas, vamos aqui para a parte de cotação de venda e pedido de venda. Neste vídeo, eu vou exemplificar de forma simples, pensa comigo numa terraplanagem, vamos pensar se obra de rodovias, construção. Um exemplo bem interessante. Então, para você fazer aqui uma rodovia, você tem diversos serviços, né? Então, aluguel de equipamentos, máquinas, caminhões, terraplanagem, mão de obra, insumos, enfim, vários e vários serviços prestados para você construir aí uma rodovia, certo? Aluguel de guincho, aluguel de trator, tem várias coisas. Então, vamos pensar aqui para tentar pegar esse exemplo e seguir o nosso fluxo, certo? Então, vamos lá, mão na massa, meus amigos. Lock One, totalmente web, né? Isso aqui a gente já comentou algumas vezes. Você pode usar no computador, no tablet, no smartphone. Então, ele se adapta aí para qualquer periférico. Vamos começar falando sobre as cotações. Então, é claro que o SAP ele tem uma parte de cotação de vendas, que a gente conhece muito bem. Lá em vendas, cotação de vendas. Eu não reparo o nome aqui, que eu alterei os dados da base, então você pode alterar os nomes das telas, mas aqui nada mais é do que cotação de venda do SAP Business One. E aqui a gente tem o quê? Possibilidade de colocar o PN e os itens de serviço que a gente está cotando nesse cenário ali da prestação de serviço de uma obra, certo? Então, agora, vamos dar uma olhada na cotação de venda do Lock One. O que ele tem de extra em relação ao SAP? Então, nós temos aqui a tela de cotação de venda. Ele já abre todas as cotações de venda em uma consulta, onde eu posso pesquisar por datas, status, vendedor, observação, enfim, posso pesquisar aqui por qualquer situação dessa. E vamos aqui ao adicionar. Então, o adicionar, ele tem alguns campos aqui que são bem parecidos com o SAP Business One. É uma interface mais enxuta, né, que é específico aí para utilização no dia a dia. Então, vamos lá. Primeira coisa, o cara seleciona aqui quem é o cliente, certo? Pegamos o cliente, qual empresa, qual filial que está acontecendo essa cotação, qual é a data de lançamento, da validade do documento desta cotação, certo? Temos aqui a parte de adicionar itens, que não tem segredo nenhum. Então, por exemplo, aqui eu vou adicionar, vamos ver se eu identifico aqui, terra. Então, serviço de terraplanagem. Tá aqui. Qual é a minha forma de faturar um serviço de terraplanagem? Eu vou colocar aqui por quilômetro. Então, vamos pensar que eu tenho 20 quilômetros de terraplanagem. A um custo de R$1.000 por quilômetro. Certo? Então, eu vou colocar aqui a utilização devida. Vamos colocar aqui apenas um depósito. São campos obrigatórios do SAP, por isso que ele exige aqui neste momento. O que mais que eu tenho aqui? Um exercício bem simples que a gente vai fazer. Vamos colocar também um equipamento. Então, vamos procurar aqui, ó. Vamos pensar aqui numa escavadeira. Por quê? Então, para eu fazer aqui o serviço de terraplanagem, eu também vou ter uma escavadeira, que o aluguel dela aqui por dias a um custo de R$100. Então, locação de equipamentos.
Preencher o depósito, maravilha. Até então, aqui essa parte, até que a gente costuma falar do Lock One para cima, é tudo SAP Business One padrão. Então, tem as abas lá, que é contabilidade, imposto, campos de usuário, resumo aqui da cotação de venda. Aí vem a parte do Lock One, que são milhares de campos específicos aí da ferramenta. Então, por exemplo, serviço e item. Aqui eu posso detalhar muito mais essa parte da minha alocação, certo? Então, por exemplo, qual que é o dia do faturamento? Eu vou falar assim, cara, todo dia 20 do mês eu disparo faturamento para esse cliente. Eu controlo a hora de devolução, então ele habilita alguns campos específicos de horário. Neste caso, eu não vou colocar. Variável previsto, faturamento automático, isso aqui é muito interessante. Então, por exemplo, você pode usar aqui toda essa gestão de contratos avançada para alocação também. Então, eu quero só alocar o meu equipamento, que vai ficar lá X dias. E aí, só se caso ele devolver o equipamento, que eu vou cancelar esse contrato ou fechar o contrato. Então, eu posso deixar aqui um faturamento automático. Todo mês ele vai disparar aquele faturamento. É bem interessante, é uma forma aqui de otimizar o trabalho do faturista, certo? Agora eu vou aqui adicionar os itens e detalhar eles. Então, eu vou começar pelo serviço aqui de terraplanagem. Aqui, vamos pesquisar aqui pelo terra. Então, serviço de terraplanagem. Eu tenho algumas formas de faturamento. Eu posso fazer agrupado, ou seja, tudo que eu colocar abaixo deste item, ele vai agrupar nesta linha e fazer um faturamento unificado. Eu posso fazer por item, né? Então, posso adicionar mais itens aqui, serviço com a reta escavadeira, serviço de mão de obra, serviço, e vou colocando vários aqui embaixo. Então, neste caso aqui, eu quero colocar agrupado, certo? Vamos colocar aqui o total da linha, na franquia. Valor excedente, se passar de 20 quilômetros, tem um excedente. Então, vamos colocar aqui um excedente de R$1.000. A data de início dessa obra, vamos colocar hoje aqui, por exemplo. Data final. Vamos dizer que até o final do ano. Beleza. Aí eu posso colocar aqui referente ao maquinário que eu estou alugando para ele. Aqui são serviços, pessoal. Aqui eu só posso adicionar serviços. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou explodir aqui o meu serviço de terraplanagem. E vou adicionar linhas de negócio. Então, a minha linha de negócio, vamos pesquisar aqui uma linha de máquinas e equipamentos pesados, que é uma linha de negócio que eu cadastrei no SAP. Onde é a regra? A regra aqui que é muito importante, pessoal. Então, por exemplo, lá no painel de administração, no Lock One, você precisa cadastrar as regras de cobrança. Então, você vai ter aqui, ó, regras de cobrança. Regras de cobrança você pode fazer por item. Então, aqui, a regra de cobrança eu coloquei por dia. Então, se eu utilizar de 1 a 5 dias, eu cobro 40% da minha franquia. Se for de 6 a 25, eu cobro 80%. Se eu usar o mês inteiro, eu cobro 100%. Então, aqui é por utilização do meu equipamento. Né? Então, eu tenho dias de tolerância de interrupção. Se essa minha máquina aqui ela ficou quebrada ali por 3 dias, eu tenho que descontar do meu cliente. Então, o sistema já considera. Os meses faturados, em dezembro eu tenho férias coletivas, então não quero, eu posso desmarcar. Enfim, eu tenho uma série de parâmetros aqui de regras de cobrança. Você pode estar criando inúmeras regras de cobrança.
Então, por item, agrupada. Então, eu quero criar uma agrupada aqui. Também evidenciando quais meses são faturáveis, qual é o modelo de cobrança. E tenho sem franquia também, que eu posso ir abrindo conforme a utilização e os meses faturáveis. Então, eu posso criar inúmeras regras aqui, certo? Então, lá para máquinas e equipamentos pesados, eu vou criar aqui por dia. Ó, item mês, item por mês. Qual que é o valor que eu cobro por mês? R$3.000, certo? Qual que é a franquia? A franquia vai ser 1, né, por conta de um mês. Qual que é a data de início? Então, eu posso criar vários tipos de franquia, ó, proporcional às faixas. Vamos ver como que está essa regra aqui, ó. Regra da franquia proporcional às faixas. Então, é essa utilização aqui entre faixas de dias. Eu vou usar essa daqui que é bem interessante. Então, vamos colocar aqui para 30 dias, eu tenho R$3.000, certo? Valor excedente, R$100 se passar esses 30 dias. Data de início, hoje. Data final, vai até o final do ano. Beleza, agora eu vou adicionar um segundo aqui, que pode ser ali o meu serviço de terraplanagem, para eu fazer a medição. Então, vamos ver uma linha de negócio aqui que se adapte. Vamos colocar aqui, ó, linha operacional. Então, no meu serviço de terraplanagem, eu vou ter a máquina e eu vou ter aqui também a questão da minha linha operacional. Também vou colocar da mesma forma aqui. R$20.000 por franquia é a quantidade representada, né? Então, aqui 20 quilômetros, que é que eu estou planejando. Não vai ter um excedente, vai começar hoje também, vai até o final do ano também. Certo? Aqui na parte superior eu vou eliminar este. Clicando em visualizar, eu já salvo o meu rascunho, para eu não perder, certo? Então, eu tenho aqui, o que mais que eu posso colocar aqui? Desta forma, eu vou colocar uma quantidade de 1 num preço de R$23.000. Por quê? Porque eu abri detalhadamente aqui nas minhas linhas de negócio. Beleza. Vou salvar aqui como rascunho. Perfeito. Tá montado aqui o meu cenário de prestação de serviço referente a essa terraplanagem. Posso colocar aqui também documentos de destino. Então eu quero gerar uma nota fiscal de saída, lá com o modelo NFE, NFS, posso cadastrar ali, e vou vincular aqui qual é o meu item de serviço. Então, eu quero o de franquia, que é o serviço de terraplanagem, e quero também aqui se houver algum excedente. Vamos colocar um código de imposto, uma utilização, depósito que o SAP permite. O que é interessante nessa outra linha aqui de excedente? Lembrem-se que eu coloquei lá na questão dos meus itens aqui, ó, um excedente. Então, se houver excedente, ele também pode gerar uma fatura. Só que eu não quero que sempre fique mostrando esse valor excedente. Então, só mostra excedente se for maior que 0. E a questão da franquia da terraplanagem sempre mostra. Então, ele sempre vai faturar e vai mostrar esta fatura. Perfeito? Então, já coloquei aqui meus documentos, montei o meu orçamento. Então, eu vou adicionar. Ele vai checar, ver se não está faltando eu preencher nada. Não faltou, ele me deu ok com sucesso aqui. Neste momento, até então, estava tudo em tabelas do Lock One. Nesse momento,
ele acabou de gerar a cotação de venda lá no SAP. Então, se a gente for aqui, ó, tá aqui. Serviço de terraplanagem, 23 mil, bonitinho lançado, tá adicionado dentro do SAP. Então, sempre fazendo esse link aqui. Daqui mesmo, eu já posso duplicar, gerar atividades, gerar PDF, ver log de modificações, tudo dentro da ferramenta Lock One. Posso estar visualizando isso em uma outra plataforma, né? Então, eu posso estar aqui num tablet, num celular, eu consigo ver aqui para baixo, então estou sempre com essa autonomia, certo? O que mais? Perfeito. Posso agora copiar para um pedido de venda, formalizando aí este orçamento, esta cotação. É obrigatório? Não é. Então, você pode começar direto num contrato, mas aqui eu estou mostrando todas as funcionalidades aí para vocês entenderem a dinâmica do negócio. No pedido de venda, eu posso complementar, né, algo necessário, posso já reservar aqui o número de série, posso preencher com um checklist. Qual o checklist necessário aqui nesse orçamento? Quero vincular um contrato de serviço? Sim, adicionar um contrato de serviço. Daqui é bem interessante. Quando eu adiciono o pedido de venda, eu já posso vincular a um contrato. Então, qual que vai ser a data do meu contrato? Vou colocar aqui a data do meu contrato. Vou pedir para ele reavaliar. Esse chequezinho aqui, ele checou tudo para cima. Se eu não preenchi nada incorreto, posso clicar em visualizar. Visualizou. Novamente, ele salvou nas tabelas do Lock One. Ainda não tem nenhum pedido de venda nesta cotação. Se a gente atualizar aqui e ver mapa de relações, ainda não tenho nada dentro do SAP. Perfeito. Então, o que é interessante aqui também? Por exemplo, eu tenho essas máquinas e equipamentos. Então, eu posso vir aqui agora, neste momento, e adicionar um item. Então, por exemplo, aqui eu adicionei só linha de negócio. Agora eu posso vir aqui e adicionar um item disponível. Então, eu posso procurar aqui, para aquele equipamento, eu quero vincular aqui, vamos ver se eu consigo achar agora uma escavadeira. Então, vou pegar este número de série, vou vincular aqui. Então, já vinculei esta escavadeira, vou colocar ela aqui na regra de proporcional. Eu vou substituir essa máquinas e equipamentos aqui para ficar melhor para mim. Só para vocês conseguirem compreender melhor aqui. Por quê? Porque na cotação de venda eu ainda não posso vincular nenhum item, porque é apenas cotação. Aqui eu já consigo vincular itens, para que eu possa fazer posteriormente ali a medição. Então, eu vou adicionar mais um item. Vamos pegar aqui um serviço de terraplanagem. Aqui é somente itens, pessoal. Desculpe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esta primeira. Linha operacional, que é o meu serviço. Coloquei aqui o meu item. Vou visualizar. Existem pendências aqui para eu conseguir visualizar. Preencher o horário. Então, como eu não estou controlando com o horário, vou colocar 00 aqui. Preenchimento do checklist é obrigatório. O checklist é sensacional. Eu posso, já que eu tenho aqui uma reta escavadeira, eu tenho que adicionar um checklist aqui, deste pedido de venda. Então, aqui o que eu posso fazer? Posso marcar alguma questão, posso desmarcar. Então, esse checklist ele é criado lá na parte administração, onde eu crio o checklist e vinculo a minha máquina, ao meu equipamento, né, com todas as análises obrigatórias. Então, checagem de instalação, o operador vai marcar sim ou não.
vai falar ao técnico aqui que está utilizando, vai fazendo o checklist, ele pode marcar aqui, a água da bateria está boa, cabos está bom, o nível, então ele vai marcando aqui o checklist, faz a sua assinatura e adiciona. Então, fiz um checklist ali, porque eu vinculei um número de série de um equipamento e ele está obrigando eu a fazer um checklist. Beleza, vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Revalidar. Beleza, olha, deu tudo verdinho. Eu posso visualizar, para não perder nada que eu editei. Perfeito. Nesse momento, pessoal, eu posso adicionar esse pedido de venda. Novamente, ele ainda não adicionou nada no SAP, só nas tabelas do Lock One. Se eu clicar aqui em gerar entrega, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma nota de entrega do meu produto para saber e eu conseguir ter aquela nota de remessa de transporte, remessa de locação do equipamento. Então, eu posso marcar essa opção, ele vai adicionar o contrato, que até então é só um pedido de venda, ele vai adicionar o contrato de serviço e já vai gerar entrega. Então, eu posso fazer essas duas opções ao mesmo tempo, é a qual eu vou marcar aqui. Vou adicionar, ele vai carregar um pouquinho. O que o sistema está fazendo? Gerando o meu contrato de serviço, gerando a nota de entrega daquele produto. Ó, então, gerou, carregando aqui, fazendo as movimentações dentro do SAP, certo? Ó, já me trouxe aqui a entrega, para eu complementar aí com algumas informações. Então, qual a quantidade de rede escavadeira, qual é o preço que eu estou fazendo, aí eu posso ir complementando. Perfeito, já posso selecionar aqui, ó, já trouxe o número de série, que eu já tinha preenchido lá atrás, e vamos adicionar aqui a nossa entrega. Maravilha. Tudo isso aqui, ele fica registrado dentro do contrato, certo? Então, perfeito. Ó. Adicionou a entrega. Vamos visualizar o efeito no SAP. Então, a cotação fechou. Se eu olhar no mapa de relações, já fechou aqui o meu pedido de venda. Já gerou a minha entrega. Deixa eu só ver aqui que as telas estão com o nome trocado. Entrega mobilização. Isso aqui. Ó, então, já gerou aqui a minha entrega da mercadoria. Conseguimos aqui até, vamos ver se tem um relatório de número de série. Tá ali, ó. Já selecionou o número de série do equipamento. Então, gerou a entrega dentro do SAP Business One. Já consigo ver aqui a relação de entregas, certo? Voltando aqui só para a gente retomar o nosso tópico. Então, fizemos toda a parte de cotação de venda, pedido de venda, regras de cobrança, entregamos o produto. Vamos analisar agora o nosso contrato de serviço. Então, aqui dentro do Lock One, serviços, contratos de serviços. Eu já consigo visualizar todos os meus contratos. Então, sempre tem uma legenda, contratos autorizados, pendentes, esboço, encerrado. Então, tá aqui, ó, 272 é o contrato que eu fiz. Posso entrar nele para analisar esse contrato. Aqui tem bastante informações relevantes. Ele já é um contrato autorizado. Tenho aqui dados de impressão, posso descrever melhor o contrato, né, para sair na impressão do documento. Tenho quais itens de serviço e quais são o detalhamento aqui desse meu serviço, certo? E aí eu tenho toda uma série de consultas aqui, ó, por exemplo, documentos de origem. Então, esse pedido de venda que gerou esse contrato, tem toda a amarração aqui. Qual que foi a mobilização? Então, essa entrega 175 foi a entrega que eu
realmente entreguei aquela máquina para o meu cliente. Tenho todo o histórico aqui dentro. Histórico de movimentações, então qual foi a entrega da minha reta escavadeira. Histórico de faturamentos, ele fica todo aqui o faturamento do meu contrato, histórico de manutenções. Então, tudo amarrado no teu contrato de serviço. Isso aí que é bem interessante. Então, temos toda a gestão do nosso contrato. Antes de avançar aqui para chamados de serviço, eu vou pular um pouquinho aqui para o painel de faturamento, só para vocês verem que interessante, pessoal. Painel de faturamento, ele mostra todos os teus contratos. Então, ele já te dá um panorama de faturamento e um facilitador de faturamento. Ó, então, você tem sempre... sempre aqui as legendas, né? Os status. Então, vencimento próximo de 10 dias. Então, você pode filtrar aqui, quero ver tudo que está com vencimento próximo, vencimento atrasado, em dia. Você pode fazer inúmeros filtros aqui desse painel de faturamento. E aqui ele mostra, ó, parcelas faturadas, nenhuma. Vencidas, a vencer, dia do faturamento, última leitura, que foi a questão da entrega que eu fiz, próximo dia de vencimento, consigo ver detalhes do próprio contrato, né? Então, aqui no painel de faturamento, eu consigo visualizar tudo isso. Voltando aqui para o chamado de serviço. Então, o chamado de serviço, por exemplo, vamos supor que aquela máquina que eu mandei lá, ela quebrou. Então, o cara falou, eu quero uma máquina substituição. Então, você pode vir aqui em chamado de serviço e fazer a substituição daquela máquina. Então, vou adicionar aqui. Então, ele atende todos os requisitos aí, né? Eu preciso pegar o mesmo cliente do contrato. Deixa eu pegar lá só qual que é o meu cliente do contrato. Eu peguei aqui o cliente do meu contrato. Vamos lá em chamado de serviço. Abrir um chamado de serviço para ele. Coloquei aqui o meu cliente. Já posso colocar aqui um status. Esses status são criados lá no SAP. Então, por exemplo, equipamento está parado, em deslocamento, novo status, checklist. Posso criar um de checklist, peça quebrada. Enfim, posso colocar qualquer status aqui. O item, então vamos ver se eu consigo identificar aqui. Se eu consigo colocar assim o item. Faturamento, o assunto. Então, substituição de equipamento quebrado. Substituição de equipamento quebrado. Qual que é o tipo do problema? Motor. Então, tudo isso aqui você pode criar, né? Qual que é o motivo do problema? Aquecimento. Subtipo. Peça quebrada. Técnico. Richard Green. Então, observações. Vamos colocar qualquer coisa aqui. Aí eu posso vir aqui no detalhamento. Qual é a programação? Quando que eu vou iniciar? Quando que eu vou terminar? A assinatura do técnico que está entregando esse equipamento. Posso vir aqui na ação do item. Então, a ação do item que ela é muito importante. Eu estou entregando esse produto, eu estou substituindo, o que eu estou fazendo? Vou fazer uma substituição. Então, qual que é o contrato de serviço? Do 272. Qual que é a linha? Então, a linha, estou substituindo esse aqui. Ó, a unidade, ele já encontrou o ID, o serial, a placa do equipamento que está lá.
Então, eu estou substituindo por qual? Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, ó. Então, estava com 993 lá, vou substituir pelo 890. Maravilha. Posso colocar um contador atual, que pode ser o odômetro, vou colocar um checklist. Vamos adicionar um checklist aqui. Não vou encher muitas coisas. O cara está trocando um pelo outro. Ação completa. Então, esse aqui é o checklist do jeito que eu estou entregando aqui esse equipamento. E o checklist de como eu estou substituindo o outro. Então, tá tudo beleza aqui nesse cara. Tô entregando um equipamento novo. Maravilha. Então, eu fiz 2 checklists. Um para ver como que eu peguei a minha escavadeira ali quando o cara está me devolvendo, como eu estou entregando. Isso tudo fica registrado dentro do sistema, certo? Adicionei o chamado de serviço. Se faltar alguma coisa, ele vai reclamar aqui para mim. Bom, tem um campo que está faltando. Vamos ver que campo de usuário. Foi criado uns campos de usuário aqui. Ó, ação completada com êxito. Então, pelo sistema, eu substituí uma máquina pela outra. E não teve interrupção de serviço lá para o meu cliente. Ele não ficou aqui nenhum dia parado. Se eu olhar lá no meu contrato de serviço agora, então eu consigo visualizar toda essa movimentação. Isso fica todo registrado, né, para uma possível situação aí com o meu cliente. Então, tive a mobilização, tive o histórico de movimentação, ó. Então, ele entrou esse documento, ele saiu, entrou esse equipamento, ele saiu esse equipamento e entrou esse outro. Então, através do chamado de serviço. Então, ele fica tudo registrado, né? Se o cliente perguntar, mas né, ficou um dia parado lá sem a reta escavadeira. Não. Ó, no mesmo momento que saiu, já entrou. Então, você já tem aqui esta liberdade. Então, o chamado de serviço são ações no contrato. Né? Aqui eu fiz um exemplo de uma substituição de máquina que estava lá, mas poderia ser uma mão de obra, uma prestação de serviço, um serviço de garantia. Então, você pode estar fazendo qualquer tipo de ação no contrato, certo? Medições do contrato, isso daqui é muito interessante. Então, aqui no menu Lock One, você tem painel de leituras. Vou pegar um exemplo qualquer aqui, mas, ó, então, por exemplo, deixa eu só ver se o meu contrato ele já está habilitado. O meu contrato aqui, ó, poderia ter vários serviços, várias situações ali para eu fazer uma medição. Então, por exemplo, já passou X dias e eu fiz lá de 20 quilômetros, fiz 10 quilômetros. Então, eu posso colocar aqui a leitura atual, vai ser 10, ou aqui em dias, aí conforme o teu contrato, quilômetros, odômetros, dias de aluguel, licenças, qualquer tipo de contrato, né? Então, vou colocar aqui, a leitura atual é 10, na data da minha leitura, que é hoje. Posso gerar uma planilha, isso daqui é muito interessante, porque, por exemplo, você pode ter inúmeras linhas de medição. Aí, o que, que você faz? Você gera a planilha, pede para o rapaz, né, para uma pessoa aí, ela vai gerar aqui em CSV, você pode pegar aqui e jogar para um Excel. Vamos quebrar aqui. Então, o que, que você vai precisar? Vai precisar dessas 3 colunas. Então, qual é a leitura atual? Na verdade, essas 2 colunas aqui. Você vai preencher para o cara qual é a leitura,
qual a data. Isso você vai fazer para todas as linhas. Depois, é só voltar aqui, importar planilha, pegar o arquivo que você precisa e importar. Ele já vai abastecer todas as linhas automaticamente, certo? Então, a medição eu posso fazer ela manual, assim da forma que eu estou fazendo, ou através de planilhas. Então, adicionei aqui uma medição. Então, ele já me gravou aqui qual que foi a última leitura. Vamos fazer mais uma aqui. Ele vai mostrando a última, a penúltima, quanto já tem acumulado. Enfim, toda a parte de medição do contrato. O que é a parte dos textos pré-definidos aqui que eu deixei vinculado? Essa é uma parte bem interessante. Lá no menu de configurações do Lock One, a gente tem aqui uma configuração. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu me lembrar aqui. Lock One configurações, isso. Então aqui, ó, eu consigo criar textos pré-definidos para toda a minha gestão de contrato. Então pensa que daqui a pouco a gente vai mostrar a parte do faturamento do contrato, e eu quero que nos textos do meu faturamento do contrato saia as configurações conforme o que eu prestei de serviço, conforme a minha medição. Então, eu consigo pegar aqui, ó, por exemplo, sem franquia, por item, somatório, eu tenho alguns agrupadores que eu pego as minhas tags aqui, tá, eu quero a leitura, a última leitura. Então, eu posso colocar lá no meu texto. Qual que foi a última leitura minha? Que tudo pertinente lá ao painel de leitura. Então, qual que foi a última leitura? Foi 2. Então eu quero que saia lá na impressão do meu faturamento, franquia por agrupado, eu quero que fale assim, ó, última medição, valor faturado. Então eu vou colocando aqui, total da linha, última medição, franquia, quantidade excedente, horas. Então eu consigo colocar todas essas informações como variáveis dentro dos meus textos. Então, por exemplo, aqui eu estava colocando última medição. Então, eu vou procurar aqui última medição, última leitura. E eu vou colocar aqui na frente, ó. Então, o sistema vai substituir essa combinação aqui de strings pela última medição lá do meu contrato. Então, eu consigo fazer de uma forma facilitada para o meu faturista, que ele não precisa ficar digitando tudo isso. O sistema ele já busca automaticamente. Então, era essa configuração que eu queria mostrar para vocês de textos pré-definidos. Aí temos o nosso painel de faturamentos, que eu acabei mostrando aqui rapidamente. Então, Lock One, painel de faturamentos. Que aqui realmente eu posso pegar, vamos pegar, por exemplo, tudo que está em atraso. E aqui um limite de 20 dias. De 20 linhas, desculpe. Então, eu posso simplesmente selecionar aqui tudo e mandar faturar. Mandar faturar. Posso vir selecionando aqui um por um. Ele está carregando as informações aqui por trás. E eu clico em gerar faturamento. Nesse momento, ele vai pegar aqui a informação do meu contrato,
daquela medição, daquela fatura, e vai gerar o faturamento para mim. Então, posso enviar por e-mail, eu tenho um PDF ali, já configurado, posso filtrar aqui por número de contrato, por cliente, quero mandar só os faturamentos do cliente 04, do cliente 05, posso entrar aqui nos detalhes do faturamento, do contrato, já abro o contrato para ver o que está sendo faturado, já posso ver ali todas as questões de movimentação, histórico de manutenções, histórico de faturamento, quantas vezes já foi faturado para ele, e aqui tudo uma questão de fácil interpretação e exposição aí para o cliente, né? Esse que é o principal objetivo. Então, você tem o painel de faturamento facilitado, que isso daqui o SAP não tem, né? De você poder pegar vários contratos, emitir a nota, aí você vai ter um add-on fiscal lá por trás dos panos, que vai estar transmitindo para a prefeitura, transmitindo para o Cefaz, através desses serviços lá de faturamento, certo? E o último aqui, bem interessante, existem vários relatórios, né, para tudo isso. Vocês já devem ter percebido, cada tela que eu entro aqui, ela já se torna um relatório. Eu posso exportar para Excel, posso filtrar. Isso aqui, informações bem relevantes aí para toda a parte de gestão de contratos. Mas, principalmente, eu tenho o histórico do item, que é uma questão bem interessante aqui, que eu posso pegar lá, vamos ver se eu consigo identificar o meu produto aqui. Vamos colocar FM993, se eu não me engano. Então, ele trouxe aqui os pedidos de venda que ele teve amarrado. Então, quantas vezes ele transacionou em um pedido. Eu consigo ver várias questões de um produto por aqui. Então, qual contrato ele entrou, quando ele saiu, qual foi a data que ele transacionou. Esse histórico do item aqui, ele é muito show de bola. Então, eu consigo clicar em cima de um item aqui e ver o detalhamento dele. Qual foi a data do faturamento, o código, qual foi a franquia. Então, eu consigo ver detalhes aí do meu item. Além disso, a gente tem algumas consultas dentro do SAP mesmo, que você pode montar aí dashboards, relatórios. Nós temos aqui na parte de serviço do Lock One. Por exemplo, eu quero ver por financeiro, quero ver por manutenções, por resultados. Então, você pode ter vários relatórios aí, tem bastante consulta aqui também. Então, quero ver faturas, controle de contratos, pré-faturas, você tem vários indicadores aí, e ainda além disso, outros que podem ser desenvolvidos, né, em conjunto aí com a equipe da Lock One. Pessoal, essa foi uma breve demonstração aí, conseguimos passar pelos nossos tópicos, né, de gestão de contratos. Ficou com alguma dúvida? Né, você que tem um cenário específico que você deseja visualizar, uma forma diferente aí de contratos, entre em contato com a gente, agende uma demonstração, fale da sua necessidade, da sua dificuldade, que a gente vai estar trabalhando aí, entrando em contato com você para responder a sua dúvida e conseguir atender vocês da melhor forma. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Obrigado.